Contraponto está começando agora e o tema dessa semana é a Constituinte Exclusiva. Um tema que foi muito polêmico, especialmente o ano passado, já vai completar aqui um ano que nós vimos discutindo essa questão de um poder constituinte exclusivo, que foi mencionado pela presidenta Dilma na época das manifestações populares, em que houve então essa sugestão de se fazer uma reforma política por meio dessa tal Constituinte Exclusiva. A gente vai fazer então uma série aqui de 2 programas, onde nós vamos discutir um pouco sobre o poder constituinte para construir as bases de uma reflexão sobre essa tal Constituinte Exclusiva. Acho que a gente pode começar, Zé Luiz Quadros, falando sobre o que é o poder constituinte, né? Para o nosso telespectador, que não é necessariamente um especialista em direito constitucional, em questões constitucionais, né? Você que ouve aí de vez em quando falar nesse tal de poder constituinte, né? O que pensa sobre essa questão e o que tecnicamente se constrói sobre a ideia de um poder constituinte? Acho que a gente pode começar por isso. Eu acho importantíssimo a gente discutir isso esse ano, esse tema, né, como você disse, deve voltar. E o ano passado, nas manifestações de junho, tudo, a Dilma vai à televisão e fala, né, da necessidade de um poder constituinte exclusivo para fazer a reforma política, e muita gente começou a falar muita coisa, a imprensa começou a dar muita notícia, muita coisa interessante, muita bobagem foi dita. E daí que é importante a gente então ir, olha, vamos atrás do que foi criado um terrorismo em torno desse conceito, como se fosse uma ameaça e uma intenção golpista, né, com essa tal Constituinte. E aí a gente teve exclusiva. uma divisão, inclusive, entre muitos, constitucionalistas, né, que inclusive constitucionalistas progressistas, né, e que começaram a falar, não, Constituinte exclusiva, é golpe, etc. E eu acho que aí houve muito, assim, um monte de medos, né, e interpretações distintas, e por isso que eu acho que é importante eu acho a gente que principalmente, Zé Luiz, debater isso. O problema do novo, né, aí vem aqui muito forte esse problema do novo, porque essa ideia de uma Constituinte exclusiva não é exatamente um modelo que circula dentro da teoria do poder constituinte. E o medo daquilo que nós podemos ter a ousadia de inventar, né, é que talvez tenha retraído a postura de muitos constitucionalistas, que são até progressistas, mas que resistiram à ideia, inicialmente, à ideia de uma Constituinte exclusiva. A ideia de uma Constituinte exclusiva é plenamente explicável dentro da matriz da teoria da Constituição moderna, da teoria do poder constituinte. O que é esse tal poder constituinte? Sim, enfim? Vamos lá. Poder constituinte é um poder, e me ajuda a professora Tatiana, que também é professora de Direito Constitucional, Direito Internacional, é um poder, o poder constituinte a gente pode dividir entre 3, classificado de 3 maneiras. O poder constituinte originário, derivado e decorrente. Existem outras classificações também, mas nós vamos adotar essa classificação. Eu arrisco começar um pouquinho antes disso, Zé Luiz. Eu acho que para o nosso telespectador, que não circula nesse jargão jurídico, talvez assim, a ideia de pensar em poder constituinte é poder de fazer norma constitucional. Né? Pensar a partir disso. Como a gente fala, por exemplo, fazer lei é um poder legislativo. Né? Fazer norma constitucional, fazer constituição é poder constituinte. Né? E que tem essa característica, por isso que eu falo que acho que é bom a gente voltar um pouco nisso, a ideia da Constituição como a referência inicial de uma ordem jurídica. Então, como uma norma principal do ordenamento jurídico, ela é muito importante. Porque todo o restante do direito tem que se adequar a ela. Daí a relevância. Daí nós estamos falando de uma norma que é superior a todas as demais normas, que cria o Estado, estabelece os limites do Estado, separa poderes e declara direitos das pessoas. Não há Constituição que seja Constituição, ou seja, não há Constituição no planeta que não tenha essencialmente esses 2 tipos de normas. Normas de organização, funcionamento, distribuição de poderes, separação de poderes, ou seja, que limita o poder do Estado, e essas normas que declaram direitos fundamentais. O que vai mudar de Constituição para Constituição é o conteúdo desses direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais protegidos? Então, por exemplo, na Constituição Liberal você tem só direitos individuais,
Numa Constituição social você tem direitos individuais, sociais, políticos, econômicos. Numa Constituição socialista você tem direitos individuais, sociais, políticos, econômicos, mas dentro de uma outra perspectiva socialista, um outro modelo econômico, um outro modelo de sociedade. Isso. E desde o final do século... esses três século, grandes paradigmas aí, né? Desde o final do século XVIII que a gente criou essa tradição de estados constitucionais. Isso. Então, hoje a maior parte dos estados são estados que têm, pelo menos formalmente, uma Constituição, mesmo que essa Constituição, o grau de efetividade dela, obviamente, varia muito de país para país, mas hoje o discurso, a Constituição, a existência de uma Constituição, pelo menos formalmente falando, se universalizou. E daí, então, vem esse poder constituinte. Ora, o poder constituinte é esse poder de criar essa Constituição. E a Constituição cria o Estado, separa poderes, declara direitos para as pessoas. Então, esse poder constituinte originário, então, começando a fazer essa divisão... É um poder de concepção. Que concebe, que constrói a Constituição, que faz essa Constituição. Né? E essa Constituição que está, portanto, reestruturando o Estado, criando o Estado, separando poderes e garantindo direitos. Esse poder constituinte originário, a ideia é que ele seja um poder soberano, e essa soberania deve ser representada, deve ser a soberania popular. Né? Então, esse poder constituinte originário, para ele ser legítimo, ele tem que ser democrático. Ele é um poder de ruptura. Então, acho que esse é o primeiro ponto muito importante para a gente entender, para essa discussão toda que a gente teve ano passado e que vamos ter esse ano. O poder constituinte originário é um poder de ruptura com a ordem jurídica existente. O Brasil, por exemplo, teve 8 constituições, se considerarmos a emenda número 1 de 69 uma constituição. Mas a maioria de nossas constituições não foram legítimas, porque não foram democráticas. Então, 1824, do Império, né, o Dom Pedro I fecha a Constituinte, que já não era lá também democrática, e outorga a Constituição de 1824. 1891, a Constituição I da República, o grau de participação, né, é muito pequeno. Então, embora você tenha ali uma constituinte eleita para elaborar a Constituição, né, não se pode dizer ali que havia democracia, embora nos livros se fale em Constituição promulgada. Depois a Constituição de 1934, que vai ser a nossa primeira Constituição social, também uma Assembleia que aí já teve participação maior dos sindicatos, da sociedade civil organizada, né, mas essa Constituição não chegou a ser implementada. No governo Vargas ela não foi aplicada. Teve a chamada intentona comunista de 35, que Getúlio engaveta a Constituição e depois outorga, impõe a Constituição de inspiração fascista de 1937. Então, olha só, o que eu estou falando aqui. 1824 ela não é democrática. 1891 tem uma Assembleia eleita, mas com uma participação muito pequena. 34 mas já tem uma participação ruptura, maior. Né? Mas sempre depois de rupturas. Sim. Ainda que não sejam grandes rupturas, no caso do Brasil, às vezes, inclusive, para garantir a continuidade, que é muda para continuar risco, como está, né? Muda para continuar como está. Né? De qualquer maneira, ter uma nova Constituição significa estabelecer um novo marco regulatório do Estado. Então, pegar 1824, depois da independência, 22. 1891, depois da República, 1889. 1934, depois da Revolução de 30. Claro, o movimento constitucionalista paulista de 32. Né? Uma Constituição social. A primeira Constituição social. A incorporação de direitos sociais ao texto constitucional. 37, um golpe dentro da Revolução, entre aspas. Não foi bem uma Revolução de 30, né? Mas onde Getúlio, Estado Novo, né? Acaba com a federação e aumenta os poderes do Getúlio Vargas. 46, aí nós temos nosso primeiro período de uma relativa democracia representativa, que foi aos trancos e barrancos, que vai de 46 até o golpe empresarial militar de 64. Ruptura em 64. Então tem uma ruptura com o Estado Novo de Vargas, com a ditadura Vargas em 46. Depois tem a ruptura de 64, o golpe ilegítimo, autoritário, ditatorial, financiado por empresários brasileiros e estrangeiros, né? E pela CIA, Marinha, Estados Unidos e tudo isso. Né, vem a uma Constituição ilegítima de um Congresso contra a parede que formalmente, né, teria promulgado essa Constituição, mas não foi uma Constituição legítima, porque não foi democrática, dando um período de exceção. E depois a emenda número 1 de 69, que na verdade não é uma emenda, né? Ali não é emenda, a emenda é uma alteração pontual do texto. Ali você teve uma outra Constituição, que vai fechar ainda mais o regime, né, ditatorial, que começa em 64. E depois o período da redemocratização, outra ruptura, onde então vem a Constituinte, 87 e 88, que resulta na nossa Constituição atual de 1988. Essa alternância, eu até acho que fica fácil a gente visualizar
esses momentos de ruptura com as nossas constituições, aliás, com o constitucionalismo brasileiro, se a gente analisar do ponto de vista da centralização, descentralização do poder. Sim, isso é interessante. Porque ele tem quase que um movimento dialético, em que a gente tem, como o constitucionalismo é o marco da separação de poderes, né, está atrelada a ideia de separação de poderes com a ideia de Constituição, né, até a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão fala que um Estado que não tem separação de poderes não tem uma Constituição. A gente pode pensar que quando esse poder é mais concentrado, né, ele depois acaba criando uma tensão que implica em uma ruptura, e aí você tem um período de descentralização, mas ele também vai mexer em interesses que mais tarde ele volta a ter uma ruptura no sentido de centralizar. Eu vejo muito esse movimento no constitucionalismo brasileiro com a Constituição de 24, a primeira, que é centralizadora, né? E aí ela tem uma ruptura com a de 1891. Que é uma promessa de democracia que cria o nosso federalismo. É a mais descentralizada, né? Do ponto de vista das competências dos estados, né? A Constituição que atribui mais competências aos estados membros no Brasil. E aí você tem lá a de 34 que segue mantém nessa a federação, linha, mas centraliza tem a um ruptura pouquinho, em 37, né? que social, centraliza. E aí está a ruptura autoritária que centraliza. Aí vem 46, abre de novo. Isso, democratizou, descentralizou. Aí vem 64, fortalece os estados, centraliza. 64, centraliza, 67, 69. E aí depois vem 88. Abre de novo. Então a gente está agora correndo o risco daquele momento da Não, centralização. Deus me livre, isso não vai acontecer nunca mais na nossa história. Por isso que a gente vem falando aqui sobre a importância da memória. Nunca mais. A gente tem que ficar atento a isso. Não tem mais ambiente para isso. Obviamente nós temos que ficar atentos e que eu acho que realmente é uma ditadura nessa formatação. Claro, porque quando a gente descentraliza, né, a gente ameaça interesses, ameaça poderes. E é claro que esses poderes eles vão se articular para retrair essa descentralização. Eu acho que a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem que ter essa visão histórica para não repetir os erros do passado. Mas, professora Tatiana, eu acho que hoje viria assim, umas coisas mais, tipo assim, esses golpes disfarçados de legalidade. Porque não tem mais Honduras ambiente e Paraguai. para golpes não violentos, tem mais ambiente, ameaçadores. Não tem mais ambiente para tanque nas ruas, aquela bobajada toda de 64. Agora, óbvio que você tem autoritários toscos, que ainda querem esse tipo de coisa, mas tem autoritários sofisticados, né? Que querem... que vão procurar desestabilizar o governo. Por exemplo, o processo do mensalão foi claramente uma tentativa de desestabilizar o governo Lula. São mecanismos autoritários que vêm disfarçados como aconteceu em Honduras, como aconteceu no Paraguai. De um discurso legal, de um discurso constitucional. E isso esses caras vão tentar o tempo todo. Né? Como tentaram várias vezes contra o governo Chaves. Contra o Evo Morales, contra o Rafael Correia. E etc. Então, esse autoritarismo vem disfarçado de constitucional, de democrático, a gente tem que ter muita atenção. Mas voltando para o poder constituinte originário, né, eu acho que a primeira ideia muito importante, qual é? Ele rompe com uma ordem que existe. Então, um primeiro dado importante para a gente pensar isso é que, obviamente, um poder constituinte originário, soberano, que deve ser democrático e popular, que é o que o legitima, né, o que legitima essa ruptura, ele tem que ser um poder radicalmente democrático, mas ele, obviamente, ele é um poder ilegal e inconstitucional perante a ordem com a qual ele está rompendo. Em face da que ele está rompendo, Veja bem, é um poder que rompe com a Constituição vigente, rompe com o ordenamento jurídico vigente para estabelecer um novo ordenamento jurídico. Né? Então, é óbvio que esse poder constituinte originário ele não pode ser legal, ele não pode ser constitucional perante a ordem com a qual ele está rompendo. Eu acho que esse é o primeiro dado. O poder constituinte originário é um fato político. E o que legitima o poder constituinte originário é a democracia. Nós não vamos buscar fundamentos jurídicos positivos no poder constituinte originário, porque ele significa uma ruptura com a ordem jurídica vigente. Nossa, Zé Luiz, aí você tocou em problemas para a gente discutir aqui no segundo bloco. Você vai ter que esperar um pouquinho para a gente falar, continuar falando sobre essa ruptura, sobre estabelecer um poder constituinte originário, descumprindo a ordem constitucional vigente. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Saborear-te em um só ambiente você encontra no restaurante Reciclo Asmari Cultural. Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. Federal. Contraponto está de volta e a gente está discutindo aqui o poder constituinte no Brasil, falando um pouco sobre a teoria do poder constituinte para a gente contextualizar a discussão sobre uma constituinte exclusiva, que é um tema que foi trazido ao ano passado com as manifestações populares, foi levantado ano passado e que com certeza este ano a gente vai voltar a discutir, principalmente porque é ano eleitoral, ano de Copa do Mundo, de manifestações e momento em que as pessoas estão querendo transição, né? E a gente está falando um pouco sobre isso no primeiro bloco, nós encerramos aqui falando sobre a natureza do poder constituinte originário, a forma como ele se estabelece, o que significa esse poder constituinte originário, para a gente pensar o que é, o que seria uma constituinte exclusiva na medida em que essa é uma figura nova na teoria do poder constituinte, né? E eu até mencionei no bloco anterior que, na minha opinião, o maior receio das pessoas é por aquilo que a gente inventa, né? Aquilo que não existe um modelo pronto e ninguém deu a receita de como fazer. Então, a ideia de fazer uma constituinte exclusiva é uma ideia inovadora dentro da teoria do poder constituinte, não? Pois é, sim. Então, eu acho que a gente terminou colocando uma coisa que é muito importante, né, ser dito. O poder constituinte originário é um poder de ruptura. Agora, o que legitima esse poder constituinte originário é a democracia, ou seja, a vontade inequívoca da população, né, por uma ruptura com uma ordem jurídica que não cabe mais, que é uma ordem jurídica, ou que pode ser uma ordem jurídica autoritária, etc. A gente pegar, por exemplo, as constituições da Espanha e de Portugal. Portugal, a Revolução dos Cravos de 74, a Constituição Portuguesa de 76, nasce um poder constituinte revolucionário que acaba com o Estado fascista e constrói uma democracia social. Espanha, a Constituição de 78. Você tem poderes constituintes mais recentes, né? Suíça, 1999-2000, Venezuela, 1999-2000, ou mais recentemente Bolívia e Equador. Nesses processos, o que legitima esse processo de ruptura? Não é a previsão desse poder constituinte originário na ordem anterior, porque ele é uma ruptura com essa ordem anterior. Não, ele não seria originário. Ele não seria originário. Como é o caso das mudanças, das reformas constitucionais, por meio da revisão ou da emenda. Isso já é poder de direito, Exato. já previsto na Constituição. Então, esse poder constituinte originário, por exemplo, o que legitimou o processo, né, em Portugal, na Espanha, no Brasil, na Guatemala, a Constituinte da Colômbia, depois Venezuela, Equador, Bolívia, é a democracia. Ou seja, o que a gente viu na Bolívia, por exemplo, um movimento social, popular amplo, as pessoas foram às ruas, né, e de forma inequívoca contra um governo autoritário, antipopular, na etc. Venezuela. Na Venezuela, em 1999, a busca 2000. por ruptura, que inclusive o governo Chaves, muito acertadamente, chamou de Revolução Bolivariana. Isso, Porque se é ruptura, e é isso que se espera de uma constituinte, né, é o momento de renovar os pactos. Né, de refazer pactos. E aí ele implica em ruptura. E ela só é democrática se ela envolve realmente a participação popular, para dizer o que quer desse novo pacto. Isso. E aí, tanto que esse poder, então, o que acontece geralmente? Você tem uma eleição de representantes que vão
ser eleitos exclusivamente, daí a expressão, uma constituinte exclusiva. Por exemplo, a Constituinte Brasileira de 88, que elaborou a Constituição de 88, em 87 e 88, não era uma Constituinte exclusiva. Né? Você tinha ali, era um Congresso Nacional eleito com competências legislativas ordinárias, mas que recebeu, por meio de uma emenda à Constituição, na época do Sarney, poderes constituintes para elaborar também uma Constituição. Então, no nosso processo constituinte, que se transformou num processo originário, ele nasceu com vários problemas. Primeiro, o que você teve, por exemplo, na Venezuela, Bolívia, Equador, Portugal, Espanha, Guatemala, Colômbia, esses processos constituintes que aconteceram aí no período da Constituição brasileira, antecederam um pouco ou vieram depois, né? O que você teve nesses casos foi uma Assembleia exclusiva, eleita exclusivamente para elaborar a Constituição. Uma vez elaborada a Constituição, essa Constituição ela vai ser submetida a um referendo popular amplo, onde a cidadania, todas as pessoas vão rediscutir essa Constituição. Obviamente que essas pessoas, a sociedade civil organizada, já deve participar da elaboração da Constituição. Depois há um referendo. Aprovada a Constituição no referendo, ela é promulgada e aí então há eleições gerais para todos os níveis, para todos os cargos e começa uma vida nova. Mas essa seria a teoria democrática do poder constituinte. Essa constituinte exclusiva, da qual a gente fala, tem duas dimensões dessa exclusividade. Essa que foi falada pela Dilma é outra coisa. Exatamente. Nós estamos falando primeiro do poder constituinte originário, que elabora a nova Constituição. Sobre a Assembleia Constituinte, que é constituída para essa finalidade. Isso seria o que você chamou aqui, que ela é exclusiva para isso. Essa expressão constituinte exclusiva usada pela presidenta Dilma, e que é o que nós vimos discutindo aqui, é o nosso ponto central, é a questão de montar este grupo de pessoas que vão repensar o pacto para uma única parte, um único tema essa tá da a novidade. nossa Constituição. Então você teria um poder constituinte, né, exclusivo, com a característica de não ter... O que seria interessante de não ter outras atribuições. O papel desse grupo é repensar e fazer a Constituição na parte da reforma política. Que é outra dimensão da exclusividade dessa expressão. Então, o que você tem ali, isso é que está aí a novidade. Geralmente, um poder constituinte originário, né, exclusivo, ele é um poder que ele é amplo para reestruturar e fazer um outro ordenamento jurídico. A novidade do que foi discutido ano passado é de que, olha, é possível essa constituinte exclusiva, então, com o poder de constituir, ela não vai, portanto, e aí é um elemento que vai dar muita discussão, ela não se limita, portanto, na atual Constituição. Ela não é um poder de reforma, ela não é um poder de emenda, ela não é uma revisão. Porque o poder de reforma da Constituição, o poder constituinte derivado de emendar, fazer alterações pontuais no texto, ou de rever todo o texto, que a gente teve um e não pode ter mais, né? Esse poder ele tem limites materiais, limites circunstanciais, limites formais. Uma constituinte exclusiva, então não é um poder constituinte derivado, mas uma constituinte exclusiva para fazer reforma política, ela não estaria limitada por essa Constituição. Então, a gente já tem uma primeira discussão muito importante. Uma conformação de representantes eleitos dentro do sistema que a gente quer romper. Eu acho que isso é o mais grave. Isso é o mais importante. Fazer uma reforma política por meio de uma reforma constitucional nos moldes do poder constituinte derivado reformador, ele é complicado na medida em que aqueles que estão reformando são frutos desse sistema que a gente quer reformar. Isso. É daí que não vai sair essa reforma política nunca do jeito que está, porque significa que os deputados teriam que abrir mão de determinados privilégios, prerrogativas que estão no sistema dele. Prerrogativas não, privilégios mesmo, porque as prerrogativas são importantes. Sim, mas depende de quais também, que são prerrogativas, recebem o nome de prerrogativas e que acabam se transformando em privilégios. E que esses deputados não vão fazer, os que estão aí não vão fazer, dificilmente vão fazer. Então você teria ali uma Assembleia Nacional Constituinte que vai fazer a reforma política e, portanto, não se limita ao que está previsto na Constituição de 88. E ela vai alterar, né, ela pode alterar radicalmente essa parte na Constituição de 88. Isso é novo, porque a gente teria uma nova Constituição que substituiria a Constituição de 88 se fosse um poder constituinte originário amplo, né? Você teria um poder constituinte originário, mas para tratar de uma temática específica. Né? Sabe a que eu equiparo essa resistência?
a resistência a um poder constituinte exclusivo, como uma invenção, alguma coisa made in Brasil, né? A ideia do poder dos municípios na Constituição de 88. Né? A nossa Constituição de 1988, que inventou um federalismo de 3 esferas, né? A União, Estados e municípios com poder constituinte decorrente, né? Se equiparando em termos de autonomia, a autonomia dos estados, essa estrutura de um federalismo de 3 níveis, ela criou muita resistência, porque o argumento contra o reconhecimento de um federalismo de 3 esferas é de que isso não existe. O mesmo argumento que se usa hoje para criticar a Constituinte exclusiva, não existe isso. Nós não podemos ter uma Constituinte exclusiva porque isso não existe. Né? Não existe, nós estamos inventando. Lógico, isso é uma bobagem. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar que é sério, seria o quê? Olha, aquelas manifestações de junho do ano passado, onde milhares de brasileiros foram às ruas, elas são manifestações que representam, são manifestações democráticas, que representam uma vontade popular, inequívoca, pela construção de um novo ordenamento jurídico ou não? Eu não vejo isso naquelas manifestações de junho do ano passado de jeito nenhum. Mesmo porque o que a gente via ali inicialmente era uma parte dos brasileiros. Né? Os trabalhadores, as pessoas mais pobres, as pessoas... Isso não estavam ali em boa parte daquelas manifestações. Começaram a aparecer no segundo momento, que tinha ali muita gente... Enfim, e aí é uma coisa muito séria. Eu avalio as manifestações de 2013 como uma combinação de mal-estar da civilização com uma energia libidinal criada pela movimentação popular, ou seja, pelo agrupamento de pessoas. Eu acho que faz todo sentido. Ali há um mal-estar visível em todo mundo. Sim. As nossas cidades se transformaram em cidades impossíveis de se viver nelas, né? Você não anda, as pessoas estão até aqui impacientes, o transporte público não existe, é uma porcaria, carro que não acaba mais, uma opção individualista, né? Esse capitalismo concorrencial individualista horroroso que a gente está vivendo aí, e as pessoas não suportam mais, esse negócio vai explodir. Claro, as manifestações sinalizam com uma insatisfação. Uma insatisfação, um mal-estar com esse estilo de vida, né, que infelizmente tomou conta da gente nessa sociedade altamente competitiva, egoísta, etc. Há um mal-estar aí, sim. Né? Mas daí você falar, olha, então esse mal-estar, ele implica na necessidade de uma nova fazer uma nova Constituição, eu não sei, é algo que a gente tem que ir com muito cuidado. Principalmente no momento onde, no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, a gente está vivendo gravíssimos retrocessos autoritários na nossa sociedade. Não é o governo, não. É a nossa sociedade que está cada vez mais autoritária e fora da lei. Né? Pessoas na televisão defendendo lixamento público, isso é crime, essas pessoas tinham que responder processo penal, né, por causa disso. Né? Jornalistas irresponsáveis, redes de televisão irresponsáveis, isso é crime. Né? Pessoas, essa lógica punitiva, alucinante que as pessoas estão entrando, como se o direito penal fosse resolver alguma coisa, não resolve coisa nenhuma. Então a gente está num momento perigoso de acirramento, né? Ilógico, né? Porque é a coisa mais ilógica. Os caras, tem uns idiotas aí que chegam falando, como é que é direitos humanos para humanos direitos, que é uma estupidez, ou então vem bandido bom e bandido morto. Olha, o cara que fala uma estupidez dessa, olha só o cara, ele está defendendo matar o bandido. Olha, matar alguém é crime, né? É fora da lei, é bandido. Ou seja, ele está defendendo matar ele mesmo. Quer dizer, é tão precário, é tão estúpido esse tipo de coisa, mas é um discurso de ódio, um discurso de raiva. E esse não é um momento, eu acho que é um momento perigoso, quando a gente vê um retrocesso disso na Europa, um retrocesso disso nos Estados Unidos, um retrocesso da democracia representativa nesses países, e aqui que a gente tem avançado tanto nos últimos anos na América Latina em direção à democracia, a gente vai vivendo agora um momento no Brasil perigoso, né, desse discurso de raiva, desse discurso punitivo, desse discurso de ódio. Então a gente tem que pensar muito, muito mesmo. A democracia é arriscada. A democracia é um risco. A democracia nós vamos discutir no próximo programa. Bom, acho que a gente pode já que deixar o ponto de partida para o nosso segundo programa sobre esse tema da Constituinte Exclusiva. Nós vamos então começar na semana que vem falando sobre os riscos decorrentes da democracia. E você acompanhe com a gente
na próxima semana o desfecho dessa discussão, que na verdade não fecha nada, né? Não, abre uma série de problemas. Abrir um monte de problema, um monte de polêmica. Problemas. E precisamos discutir com responsabilidade, seriamente, com respeito à diversidade, né? E sem discurso de raiva, sem discurso de ódio, que esse discurso é superficial, estúpido, atrasado, né? E não tem lugar mais para isso hoje em dia, não. Bom, então, enquanto isso, você continue aí com a programação da TV Comunitária. Na próxima semana a gente volta a falar sobre poder constituinte exclusivo.